O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Guido Viaro foi o pioneiro da arte moderna no Paraná. Você conhece a história e as obras deste artista? Em Curitiba tem um museu que te mostra tudo isso. E nós vamos conhecê-lo agora. Venha com a gente neste passeio. É agora no Caldo de Cultura. E ainda... Eu estava buscando uma identidade autoral, uma coisa minha, uma vontade de desenvolver um caminho meu. Fui atrás de sonoridade, de elementos para trabalhar música. Aí acabei me tornando um bandista e aí começou essa história de unir as duas linguagens. Esse para mim foi um dos primeiros trabalhos assim, que foi para intervenção urbana mesmo. Esse do trabalho do MST, que eu chamo de ocupação, ele partiu muito de uma reflexão do próprio circuito de arte. Mas, surpreendentemente, o filme funciona muito bem e está indo tão bem na bilheteria e também com as críticas que vem recebendo pelo mundo, que o produtor já anunciou sua continuação. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Cristóvão Montesa. Na década de 20, em São Paulo, explodiu o movimento modernista. Jovens artistas apresentaram para o público as novas tendências da arte que já tinham se consolidado na Europa. A Semana da Arte Moderna, organizada no Teatro Municipal de São Paulo, chocou a elite paulista, que ainda era influenciada pelos padrões artísticos mais conservadores. Em Curitiba, a arte moderna chegou depois. O elo entre a cidade e o movimento foi Guido Viaro, um artista que nasceu na Itália. Lá, ainda jovem, o tio percebeu que ele tinha dons para a arte. Guido Viaro se mudou para o Brasil em 1927, se instalando em São Paulo. Lá vai trabalhar como ilustrador em jornais. 2 anos depois, em 1929, segue para Curitiba e aqui permanece pelo resto da vida. Meu pai chegou em 1927 em São Paulo e fez alguns trabalhos lá em São Paulo. Era a época do café, que o café era a grande atração econômica, né? Fez alguns painéis para os reis do café lá e fez uma exposição e depois resolveu vir para Curitiba para conhecer. E em Curitiba fez contato com alguns artistas aqui e tal, chegou a pintar aqui em Curitiba e depois resolveu ir para o México para ver os muralistas mexicanos e comprou a passagem, só que viu minha mãe na rua, disse que ia casar com ela, vendeu a passagem, mandou todas tudo em flores para ela. E ficou até morrer aqui. E antes de nós continuarmos o nosso passeio pelo Museu Guido Viaro, confira agora uma entrevista especial com o músico e compositor Fabiano Silveira, o Tizil. Ele está com um trabalho novo. A formação é a de um típico regional de choro, mas com um detalhe a mais, a percussão. Essa mistura instrumental é a base do Afrochoros, novo trabalho do cantor e compositor curitibano Fabiano Silveira, o Tizil. O novo CD, que deve ser lançado neste ano, traz a batida das rodas de terreiros com a leveza do choro brasileiro. Eu tenho uma vivência com o choro aqui pelo conservatório. Comecei como aluno, hoje em dia eu sou professor. E nesse meio tempo, né, com vários trabalhos que a gente acaba participando, eu estava buscando uma identidade autoral, uma coisa minha, uma vontade de desenvolver um caminho meu. E fiquei assim um tempo, né, pensando, e fui buscar isso num terreiro de Umbanda. Fui atrás de sonoridade, de elementos para trabalhar música.
de inspiração. Aí acabei me tornando um bandista e aí começou essa história de unir as duas linguagens. E é o que eu pretendo fazer, pelo menos mais uns 3 discos aí. O trabalho de TCU foi também uma experiência assim para abrir novas perspectivas assim musicais, né? Ritmos diferentes dentro do âmbito da música brasileira, né? Então estou muito contente de estar trabalhando com esse projeto aí, Ectoplasma. O Afrochoros é o segundo trabalho independente do compositor, que é um dos integrantes do Trio Quintina. O trabalho também é uma homenagem aos 50 anos do Afro Sambas, álbum de Vinícius de Moraes e Baden Powell, lançado em 1963. Na época que eu estava explorando principalmente essa linguagem instrumental, eu ouvi muito Baden, né? Porque ele tem assim... ele não tem um disco específico para isso, mas ele tem estudos, coisas com percussão africana, coisas do candomblé, assim, para violão solo. E isso, de alguma maneira, me influenciou, né, em como trabalhar, como buscar levadas no violão. Até escrevi uns estudos inspirados no Baden, assim, para violão e clarinete, para violão e bandolim. Mas com certeza é uma grande inspiração, né? Na verdade, é o registro que a gente tem mais próximo do que eu estou fazendo, seria o Baden, né? Então eu conto, nesse trabalho dos Afrochoros, eu conto com a presença do Rodrigo Simões no bandolim, Gabriel Castro no clarinete como solista, e 3 percussionistas, Iedo Santos, Guilherme Miúdo e Luiz Rolim. Todos da cena curitibana, de alguma maneira vinculado ao Conservatório de MPB. E no próximo bloco, a primeira escola de artes para a criança do Brasil, um sonho realizado por Guido Viaro. E o livro Coisa Pública, de Newton Goto. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Em Curitiba, Guido Viaro entrou em contato com mestres da pintura paranaense, Teodoro de Bona e Alfredo Andersen, mas tinha uma poética própria. Primeiro, influenciada pelo impressionismo, depois, claramente pautada na linguagem expressionista. Guido Viaro revela seu interesse pelo homem e pelo ambiente que o cerca. Em Curitiba, o Museu Guido Viaro, mantido pela família do artista, tem um acervo com as obras do pintor. O público pode admirar os quadros do mestre do modernismo no Paraná, de graça. Ele veio com uma pintura moderna já, é bem diferente dos tradicionais que pintavam aqui. E essa pintura moderna não foi bem recebida na época, mas o grupo de artistas, os alunos começaram a entender a arte. Ele também deu aula para muitos artistas modernos aqui no Paraná, né? Ele foi o início do modernismo da época aqui, porque a semana Da arte moderna lá em São Paulo. de São Paulo era impressionante. Curitiba só vinha de trem ou de navio por Paranaguá e Santos e Paranaguá. E estava isolada. Tinha mais contato por revistas e jornais com a Europa do que com São Paulo. Então, ele foi um pioneiro na arte moderna aqui, né? E formou um monte de artistas aqui modernos, né? Que você até já conhece, Fernando Veloso. Esse quadro, na realidade, ele representa não só o artista, mas o drama de vida do artista.
Porque eu vejo o prédio atrás está inclinado, tem uma pombinha aqui no canto, que é a esperança. Então, esse retrato, ele retratou a alma do Bacum, embora o título seja Homem Sem Rumo. A parte religiosa mesmo, que é uma Cristo morto, São Francisco, cenas bíblicas também. Ele fez muito trabalho, embora não fosse religioso, assim, ele fazia como temática, né? Daqui a pouco nós vamos continuar o nosso passeio pelo Museu Guido Viaro. Mas agora o assunto é arte e política. O artista Newton Goto acaba de lançar o livro Coisa Pública. Confira. São 20 anos de atuação como artista visual em Curitiba que agora estão registrados no livro Coisa Pública. Fotografias e textos que mostram o trabalho produzido pelo artista Newton Goto nos últimos tempos. Durante essas 2 décadas, as ruas, terminais de ônibus, enfim, o espaço público foi o local escolhido por Goto para executar as manifestações artísticas. Durante os primeiros anos eu fazia muito trabalho com gravura, desenho, pintura e partia muito de anotações em agenda. Então eu tinha o hábito de ampliar eles e ampliar e fazer com outras técnicas, né? E chegou um momento que eu resolvi ampliar direto, assim, com processos digitais, né? Primeiro era com Xerox, mas daí na época era metade dos anos 90, daí surgiu essa possibilidade da impressão digital. E a gente começou a usar mais scanner, essas coisas, e daí eu comecei a fazer uns trabalhos e resolvi ampliar aquilo de uma forma mais direta e fiz uns trabalhos bem grandes e coloquei na Travessa da Lapa. Então, e a ideia era meio que mostrar que mesmo essa anotação de agenda, assim, que tem esse conteúdo mais impulsivo, né, às vezes mais rebelde, com muita projeção de subjetividades, ele também se associava com essa estética do grafite ou do desenho marginal, enfim, então lembrava, mas tinha um processo todo diferenciado, né, inclusive na questão da escala. Esse para mim foi um dos primeiros trabalhos, assim, que foi para intervenção urbana mesmo. Esse do trabalho do MST, que eu chamo de ocupação, ele partiu muito de uma reflexão do próprio circuito de arte, no sentido de que alguns contextos assim, sociais, eles transitam um pouco dentro desse universo da arte, que é muito pautado por investigação da imagem e de aspectos formais, mas é possível você também desenvolver uma linguagem experimental e associar relações que seriam mais da linguagem também com essa dinâmica do mundo contemporâneo no sentido da referência mesmo. E então eu já havia feito um trabalho que criava essa analogia entre a ocupação do espaço físico expositivo da galeria, né, do museu, com a ideia da ocupação da terra. Então criei signos com o símbolo do MST repetido que faziam essa ligação, né, então um canto para uso. Então, em relação ao espaço, né, tinha e o canto para uso no sentido de um canto para uso da terra também, você ter um espaço para uma família poder ter a sua propriedade para produzir, né, que são lógicas assim que acabam sendo bastante desprivilegiadas dentro da nossa política no âmbito geral, né? Para o artista, mesmo que a arte seja feita por uma pessoa, o grande momento da obra é quando ela toca, atinge outras pessoas, quando ela ganha um interesse público. Nesses 20 anos de carreira, Goto também pensou na arte como um trabalho participativo, construído de forma coletiva. Para mim, a arte, ela tem esse aspecto de ser, ela é uma linguagem individual, mas ela tem esse momento dela de conseguir tocar os outros, né? Então, acho que mesmo quando ela envolve um aspecto mais de interioridade, eu acho que o momento dela é esse momento de diálogo com a outra pessoa, né? Com o público. Isso já seria uma dimensão do caráter público mesmo da arte. Agora, como foco do acontecimento, eu também tenho acho que é bastante relevante assim, para o trabalho de arte, ele pensar o tempo contemporâneo, a cidade, o espaço onde as coisas acontecem, e buscar uma reavaliação, né, uma recodificação dos códigos culturais e dos acontecimentos comuns e repotencializar eles num outro sentido, numa nova interpretação. Então acho que a arte trabalha com essa ressignificação cultural
Então isso também é uma dimensão pública dela, né? Guido Viário também tinha uma preocupação com a educação do Estado. Ele criou a primeira escola de artes para crianças do Brasil, que tempos depois se transformou no Centro Juvenil de Artes Plásticas. Escola que existe até hoje em Curitiba e dá cursos de artes para as crianças de graça. Neste ano, o centro completa 60 anos de existência. Em comemoração, os alunos foram até o Museu Guido Viário conhecer as obras do artista. E no próximo bloco, as críticas de cinema com Marden Machado e uma entrevista especial com a musa inspiradora de um dos quadros mais importantes para a arte brasileira do século passado, a polaca. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. A principal estreia desta semana é o filme de ação Guerra Mundial Z. O Z, para quem não sabe ainda, tem relação com zumbis. O planeta inteiro é infestado, mais uma vez, porque nos tempos para cá, filmes com zumbis, séries com zumbis, têm sido um tema recorrente, tanto na televisão quanto no cinema. E esse é mais uma espécime desse subgênero, né? No caso, mistura ação com uma pitadinha de ficção e um pouquinho de suspense e um leve terror. Então, Guerra Mundial Z, que é inspirado numa série de livros do escritor Max Brooks, é uma grande aposta do ator Brad Pitt, que aqui também é o produtor do filme. É uma produção que teve muitos problemas, a produção teve início há quase 3 anos, o filme levou quase 2 anos para chegar às telas, né? Ele já estava pronto há algum tempo, algumas cenas tiveram que ser refeitas, tiveram alguns problemas durante a produção, alguns problemas com o roteiro, o que gerou uma expectativa muito negativa com relação a esse filme, por conta de todos esses contratempos que foram enfrentados pelo produtor Brad Pitt e pelo diretor do filme, o alemão Mark Foster, o mesmo que dirigiu Em Busca da Terra do Nunca, A Última Ceia e, mais recentemente, o filme 007 Quantum of Solace. Mas, surpreendentemente, o filme funciona muito bem e está indo tão bem na bilheteria e também com as críticas que vem recebendo pelo mundo, que o produtor já anunciou sua continuação. Na história, como eu já disse, o mundo todo é infestado por um vírus que transforma as pessoas em mortos-vivos. E diferente das outras histórias de zumbis, esses novos zumbis, eles são ágeis, eles correm, eles meio que se organizam rapidamente para atacar pessoas ainda não infectadas. E o filme assume uma escala global, porque a personagem do Brad Pitt, que trabalha para as Nações Unidas, ele percorre alguns pontos do planeta, vai até a Coreia, vai até Israel, vai até País de Gales, ele dá um giro por vários pontos do planeta, tentando descobrir a razão daquela epidemia e, a partir dessa investigação dele, descobrir alguma maneira de estancar essa epidemia ou curar as pessoas desse mal que está infestando todo o planeta. O filme, já nos primeiros minutos, situa bem a situação e vai crescendo até o final, mostrando toda a luta desse agente para descobrir uma cura, ou se não uma cura, pelo menos um atenuante para aquele problema, com personagens que vão sendo apresentados ao longo da trama e situações bem de acordo com o que ele vai descobrindo. Pequenas peças que vão sendo colocadas num grande tabuleiro e que deixa bem armado esse tabuleiro
para essa continuação que já foi anunciada. Então, se você gosta de um bom filme de ação, se você também gosta de zumbis ou dos dois, você não vai se decepcionar com Guerra Mundial Z. A outra estreia da semana é mais um exemplar da série de comédia Todo Mundo em Pânico 5. Aquela série que tira sarro de cenas de uma série de outros filmes. É o tipo de filme apenas para fãs radicais. Se você gostou dos outros 4, com certeza vai gostar desse 5º filme. São essas as 2 principais estreias dessa semana aqui em Curitiba. A década é 1930 e a cidade é Curitiba. Nessa época e lugar foi pintado um dos mais belos e importantes quadros da história da arte no Brasil. Trata-se de A Polaca, quadro do pintor e gravurista Guido Viaro. Dona Edviges, ainda jovem, foi quem inspirou o Viaro e o seu retrato é considerado o mais belo quadro da década de 30 no Brasil. Ele disse que queria me pintar, eu digo, olha, eu não posso só com o consentimento do meu pai, né? Porque meu pai era rígido. E aí ele foi o Fichis que pegou o Viaro e foi até o meu pai pedir licença para fazer uma pintura, um quadro meu. E papai disse, ela pode ir, mas só se for acompanhada. Sozinha, não. Aí eles vieram com essa conversa toda, foi combinado o dia do nosso encontro, e eu peguei uma colega minha, chamada Alcina. Até hoje me lembro dela, quanto essa guria sofreu por minha causa. Coitada. E aí fomos. Foi a primeira sessão, segunda, foi indo tudo bem, né, pintando. Levou mais ou menos 2 para 3 meses, entre 2 e 3 meses. E esse quadro que ele pintou, não, o quadro da Polaquinha mesmo, não é o quadro para qual a senhora posou, né? Não é o quadro que ele pintou, não. O quadro que ele pintou era assim, eu estava vestida, porque eu trabalhava no escritório da Estrada de Ferro, e eram aquelas mesas velhas, antigas, pintadas de preto. A gente se encontrava assim, as mulheres que cuidavam das salas não limpavam muito bem. Quando era a hora do almoço, já tinha uma mancha escura aqui da blusa, tinha que trocar a blusa. Aí eu fazia assim, uma jardineira azul marinha, um marrão, outra cor escura, e usava sempre uma blusa branca. E era assim que ele me pintou, com uma jardineira, com o cabelo um pouquinho liso aqui, mais crespo embaixo. E não era esse. Quando uma colega minha me falou que naquela exposição que foi feita lá no Museu Oscar Niemeyer, que eu estava lá, e eu digo, não, mas não pode ser. Aí elas disseram, não, mas é você. Eu digo, não pode ser eu. Aí quando o dia aparece, eles apareceram aqui para me conhecer, souberam de mim, né? E apareceram aqui. O Constantino, até quando me viu, disse, bem, estavam procurando aquela mulher do quadro. Aí, quando eles vieram, me mostraram o meu retrato, aquele retrato, eu digo, essa sou eu, sabe? Essa sou eu, mas não é o quadro que ele pintou. Ele pintou depois. Ele pintou no ano que ele casou, não sei se foi antes, se foi depois. Né? Depois. Isso eu não posso dizer. E a história foi essa. E o que a senhora acha que aconteceu com o quadro para o qual a senhora pousou? Eu acho, até o marido dela acha também, que ele estraçalhou. Deve ter rasgado, cortado, sabe Deus o quê. Durante os dias em que posava para Viaro, o pintor se apaixonou por ela, mas a polaca não queria saber dele. Ela gostava mesmo era de dançar. Já nessa época, Edviges era uma mulher à frente de seu tempo. Trabalhava como funcionária pública na linha férrea, frequentava o clube polonês e, nas horas vagas, gostava de ler poesia.
E ele olhava com aquela paixão, assim, mas não dizia nada. Quando foi um dia, ele soltou. Aí começou a declaração de amor, uma atrás de outra, pedido de casamento, que queria casar. E eu nada, eu não namorava naquela época. Eu já estava com uns 23 para 24 anos, mas não namorava. Eu não gostava de namorar, eu gostava de dançar. A polaca é considerada pelos especialistas e críticos de arte como a Mona Lisa paranaense. Mas ela, ainda hoje, não entende como tantos homens se apaixonaram por ela. Dona Edviges conta que sempre se achou feia e não acreditava quando Guido Viaro lhe dizia o contrário. Para mim era surpresa, era mais surpresa do que outra coisa. Porque eu nunca me achei bonita, nunca. Eu me olhava no espelho e digo, puxa, me achava tão feia. E há pouco tempo, uma amiga minha, que agora já está com 95 anos, que era uma pessoa onde essa menina brincava quando era criança, né? Ela me disse, Yádia, você era tão bonita, todas nós lá da sociedade tínhamos inveja de você. E eu nunca me achei. Eu só me achei bonita num dia. Um dia que a costureira fez um vestido de princesa para mim. Em outubro de 2013, Dona Edviges completa 104 anos. Lúcida e espiritual, ela não acredita no acaso dos acontecimentos. Para ela, tudo isso estava predestinado. Entre sonhos e entre a fé, vários acontecimentos no mínimo diferentes na história dela com o pintor e a sua família. Quando conheceu Constantino, filho de Guido Viaro, ela havia sonhado antes com as irmãs e o neto do pintor, Túlio, que ainda não conhecia. Depois que descobriram que Dona Edviges era a polaquinha, ela e a nora de Guido Viaro, Vânia, se tornaram grandes amigas. Para as duas, tantos sinais não são coincidências. A história só podia mesmo estar traçada. Foi uma coisa tão bonita, para mim foi a coisa mais linda desse mundo. E eu Viaro sentado, porque aí eu ofereci o lanche, aí sentado assim, olhar, mas eu te conheço bem. Nunca tinha me visto. Só pelo quadro? Só pelo quadro. E no que ele viu o quadro, ele apontou com o dedo assim, é ela! Se apresentavam outras, né, que não eram. Eu sonhei com aquela confeitaria, mas sonhei que essa confeitaria era dele, sabe? Sonhei que era dele. E eu estava lá, vendo o Guido assim, trabalhando para cá, para lá, bem arrumado, com um terno bonito, um terno cinza claro, bonito, um sapato novo, brilhando. Mas o sonho com ele foi tão bonito, me apaixonei loucamente por ele. E eu ali, pela minha paixão, apaixonei, gosto dele ainda, muito, muito, muito. Assim, quando me lembro com aquele amor que eu senti. Guido Pellegrino Viaro, pintor, ilustrador, desenhista, escultor, gravador e professor. Faleceu em Curitiba em 1971, mas seu legado ainda vive e influencia gerações de artistas paranaenses. O Museu Guido Viaro fica aberto à visitação de terça a sábado, das 14 às 18 horas, na rua 15 de novembro, número 1348, esquina com a General Carneiro. A entrada é de graça. O nosso passeio pelo Museu Guido Viaro termina aqui. Gostou do programa? Se você quer rever essa e outras edições, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Olá, o caldo de